Os participantes desse nosso estudo maravilhoso. Hoje, início de uma nova etapa, né? Nós já fizemos esse trabalho presencial em vários grupos aqui da região de Ubá, estudando minuciosamente os passos, né? Já fizemos no grupo Rio de Janeiro, online. Tivemos também na área 01, na área 39. E agora estamos aqui no nosso próprio grupo, né? O grupo de estudos aprofundados. Eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, trazido pela dor, como eu falei na temática de mais cedo, onde eu estava, sobre o sofrimento foi o preço de ingresso, e esse preço, que foi o sofrimento, comprou mais do que eu queria, né? Trouxe, além de me fazer parar de beber, trouxe uma medida de humildade que logo descobri ser o remédio ou o antídoto para a dor, assim não tem mais medo da dor e do sofrimento. Mas quero dizer que foram situações aí, às vezes cômicas, né, engraçadas, trágicas e humilhantes, que me trouxeram a irmandade, mas o amor pelo seu programa de recuperação e principalmente pela consequência de vida que ele me proporciona, é que tem me mantido dentro de A esse tempo todo. O nosso programa de 12 passos, muito lindo, muito maravilhoso. Parabenizo aí a todos que participaram do decano de temáticas que nós promovemos aqui, nesse intervalo aí de 2 meses e meio, 10 temáticas, foram enriquecedoras, né? Caiu como uma luva cada temática dessa para os seus respectivos oradores, expositores, né? Nós vamos trabalhar 9 meses aqui, essa edição dos 12 Passos, muito bacana, muito interessante, começando agora em junho, vamos até fevereiro do ano que vem, se Deus assim permitir, com essa nova edição. Mas hoje, como a gente sempre faz, a gente vai dar um mergulho no surgimento dos 12 passos. Eu já fiz esse trabalho de surgimento dos passos em vários lugares presenciais, né? Já fiz online e aqui a gente sempre começa fazendo isso. Mas se eu pesquisar no meu notebook, no meu computador de trabalho, eu tenho inúmeros trabalhos prontos sobre o surgimento dos 12 passos. Mas jamais eu começo um trabalho, seja do estudo dos passos, da história dos passos, da história de AA, plagiando, fazendo autoplágio, né? Pegando um que eu já tenho pronto e faço em cima dele. Eu não atuo desse jeito, porque é até uma forma de reciclar. Cada vez que a gente faz, a gente busca mais fundo ainda na história. Então esse trabalho que eu apresentarei agora para vocês, ele é um trabalho para um público que já conhece o surgimento dos passos, feitos em outras oportunidades. Né? Se eu fosse apresentar da forma que eu vou apresentar aqui para alguém que nunca ouviu sobre os passos, iria ser um pouco mais raso, né? Um pouco mais superficial do que vai ser aqui hoje. Hoje aqui vai ser realmente algo muito profundo, muito nas raízes dos passos, né? E tenho certeza que muitos nunca ouviram, né, essas coisas que a gente vai trabalhar junto aqui, dialogar junto aqui, conforme diz o Zé Ricardo, né? Bom, então vamos abrir aqui os nossos slides, deixa eu ver como é que tá aqui, eu tô com... Beleza. A raiz mais profunda desses 12 passos, né? Dessa ideia de recuperação aí proposta pelo Bill. Tudo começa com Frank Bushman. Frank Bushman foi o criador do Bushmanismo lá na Europa. E depois ele criou raízes na América. E seu representante na América foi Samuel Shoemaker, né? Pastor Sam, como dizia Bill.
Mas a nossa história começa com o Frank Bushman. E começa no ano de 1908, iniciozinho do século XX, que a gente vai começar falando. Durante uma convenção cristã lá na Inglaterra, na cidade de Keswick, Bushman teve uma experiência espiritual profunda após lutar contra ressentimento e amargura. Ele concluiu que os grandes problemas humanos nascem do egoísmo e do medo, e que a solução está numa entrega completa a Deus e numa mudança de vida baseada em honestidade, confissão e reparação dos erros. Essa foi a conclusão que Frank chegou no ano de 1908, tomado por grande ressentimento. E desse despertar de Frank nasceu um movimento chamado inicialmente de First Century Christian Fellowship. Fellowship significa irmandade, né, em português. Aqui está a tradução comunhão cristã do primeiro século. Então, desse despertar que ele teve lá nesse evento, que foi uma convenção cristã, foi criada esse movimento chamado de comunhão cristã do primeiro século. E mais tarde passou a ser conhecido como Grupo Oxford. E por último, não tão por último assim, mas até então a gente tinha a ideia de grupo de rearmamento moral, uma vez que a Universidade de Oxford entra na justiça para desligar o nome de Oxford nos grupos cristãos primitivos com a universidade. 1920 e 1930. Vamos trabalhar a existência desse grupo Oxford. Fundado pelo Frank Bushman, ficou conhecido como Grupo Oxford porque alguns dos seus estudantes influentes estavam ligados à Universidade de Oxford, embora o movimento não nasceu dentro da Universidade de Oxford. O foco do grupo era a transformação espiritual baseada em entrega a Deus, nosso passo 3, exame de consciência, os passos 4 e 10, exame de confissão, passo 5 e também trecho do 10, reparação dos danos, 9 e 10, ajuda ao próximo, passo 12, e foi nesse ambiente que Bill Wilson e Bob Smith tiveram contato com os princípios que influenciaram os 12 passos. O Bill ficou lá, né, até 37, depois ele saiu para criar a Fundação do Alcoólico e o livro, e o Dr. Bob fica até 39, quando tem o seu texto básico, o Dr. Bob e o Zahas de Akron se desligam dos Oxford. Em 1938, com a Europa caminhando para a Segunda Guerra Mundial, Bushman acreditava que a crise mundial era principalmente uma crise moral. Então o grupo Oxford passou a usar esse nome também, de rearmamento moral. A ideia era que o mundo precisava de um rearmamento moral tão urgente quanto um rearmamento militar. Fazendo analogia a todo mundo se armando ou se rearmando para mais uma guerra mundial, o grupo, né, pegou esse nome, de rearmamento moral. Nessa época, o Alcoólicos Anônimos estava se afastando deles para desenvolver a sua própria identidade e a sua metodologia. No início do século atual, 2000, o rearmamento moral adota um outro nome, né? Que são iniciativas de mudança, né? Initiative of Change, traduzido como iniciativa de mudança. Porque muita gente já em 2000 não ia entender rearmamento moral
né? Quem estava perto da guerra, perto do nome lá, entendia. E esse movimento continua ativo em dezenas de países, promovendo a reconciliação, a ética, a liderança, o diálogo entre culturas, a transformação pessoal. Hoje o movimento existe como organização internacional, iniciativas de mudança. Embora tenha raízes cristãs, atualmente trabalha de forma mais ampla, com pessoas de diferentes religiões, culturas, raças, credo, né? No início, eles tinham a finalidade de estudar os cristãos primitivos, né? Aqueles primeiros cristãos ali, logo após a crucificação de Jesus, que nós chamamos de cristão, mas na época eram chamados os do caminho, né? Os do caminho era como era chamado ali os primeiros cristãos, que só tiveram esse nome lá na frente, na cidade de Antioquia, né? Onde pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Então era esse estudo que se fazia nesse grupo, onde Roland Hazard participou, o Bill chegou, o Dr. Bob chegou, muitos dos primeiros membros de Hazard chegaram nesses grupos. E as ideias desses grupos é que vai evoluir para que a gente conheça os 12 passos, né? Então a comparação entre a AA e os grupos de Oxford basicamente é isso. O grupo Oxford não desapareceu, ele evoluiu para outros movimentos. Já a nossa Irmandade seguiu seu próprio caminho, adaptando os princípios espirituais dos Oxford para a recuperação do alcoolismo, através dos 12 passos. E não nos perdemos por causa do foco, que foi o que eu falei em Viçosa semana passada, na quinta tradição. Questão de foco, sobrevivência ali, né? E até para garantir a própria sobriedade, salvos para salvar. E os pilares originais dos grupos Oxford? Antes de existir qualquer passo, havia 4 padrões absolutos. São chamados de os 4 absolutos dos grupos Oxford. Honestidade absoluta, pureza absoluta, altruísmo absoluto, que é o desinteresse próprio, o oposto de egoísmo, né? E o amor absoluto, absolutos dos grupos Oxford. E serviam como guia para examinar a própria vida. Sobre as práticas espirituais dos grupos Oxford, os membros regularmente praticavam a entrega da vida a Deus, ao autoexame, a confissão dos erros, a restituição dos danos causados e o compartilhar de experiências com outros. Quando olhamos para isso, nós percebemos imediatamente a semelhança com os nossos futuros passos. 3, 4, 5, 8, 9 e 12 de Alcoólicos Anônimos. Entrega da vida a Deus, né, para que a nossa vida seja conforme Deus quer e também para abraçarmos aí a causa de Deus para conosco, né? Outra influência são os 5 Cs, né? Lá no Narcóticos, antigamente usavam muito os 3 ou 4 Cs, né? Clínica, caixão, cemitério, tinha 5 Cs também, mas aqui é os 5 Cs dos grupos Oxford. Convicção, confissão, contrição, conversão e continuidade. Eles trabalhavam esses 5 C. Convicção, certeza, confissão, né? O ato de confessar, a contrição, que é tão necessário para um verdadeiro arrependimento, um coração contrido, né? Derramado realmente ali, a conversão, a mudança de um estado para outro, e a continuidade. Esses eram 5 Cs. Tudo isso são ferramentas que os primeiros membros de AA utilizavam lá dentro dos Oxford. Os 4 absolutos, os 5 Cs aqui agora. Isso representa um processo de transformação espiritual ensinado pelo grupo Oxford. E de onde vieram as famosas 6 etapas? Bom, os historiadores de Alcoólicos Anônimos apontam que os primeiros alcoólicos ligados aos Oxford passaram a resumir o programa espiritual em 6 pontos principais.
E uma versão muito citada é essa aí. Primeiro, admitir que era derrotado pelo álcool. Segundo, fazer um exame moral dos defeitos. Terceiro, confessar esses defeitos a outra pessoa. Quarto, fazer reparações pelos danos causados. Quinto, ajudar outros alcoólicos sem esperar recompensa. Sexto, orar a Deus pedindo orientação e força para praticar esses princípios. Detalhe pequeno, parafraseando Madeirite. As 6 etapas não eram dos grupos Oxford. As 6 etapas foram criadas pelos primeiros membros de AA para praticar o que aprendiam nos grupos Oxford. Tanto que os grupos Oxford não eram muito fãs de alcoólatras em seu meio. Então eles não teriam lá esse admitir que era derrotado pelo álcool, né? Lá não... Então essas 6 etapas aqui era o programa que o AA chama de programa de boca a boca. A época do voo cego. A gente fala muito isso quando vai contar a história do livro Alcoólicos Anônimos, né? Que o Paulinho fará pra gente que dia 1º de agosto. Já dando um spoiler aí no aniversário do meu grupo Mente Aberta. Então essas 6 etapas eram praticamente praticadas pelos primeiros membros de AA antes da relação dos 12 Passos de 1938. Né? Aquela famosa relação que o Bill fez em 38. Vamos ver o que o Bill disse. O próprio Bill disse e escreveu que a AA recebeu dos grupos Ford autoexame, reconhecimento dos defeitos, reparação dos danos e trabalho com outros. E que essas ideias vieram especialmente de Samuel Shoemaker. Isso consta no site de AA nacional, aqui no Brasil. Né, o Bill dizendo isso. Né? E também a gente tem outras fontes que diz que o Bill fala que os nossos princípios foram tomados, emprestados, né, da religião, da medicina e da nossa própria experiência. Como as 6 etapas viraram 12 passos? A gente sabe que em 38 o Bill já tinha o capítulo 2 pronto. Quando houve os jantares, foi apresentado apenas o capítulo 2. Depois o Bill acrescenta a sua história no livro. Escreve as ideias de Silkworth no 3, no 2 ali e no 3. Fala de si, das suas convicções morais ali, filosóficas, né, no capítulo 4. E ainda não tinha em mente nenhuma a redação dos 12 passos de AA. Ele não tinha, né, essa redação pronta ali. Ele vai renumerar as 6 etapas ali, escrevendo no joelho, e vai chegar àquela redação. Mas vamos ver aqui o que eu botei nos slides. Em 1938, Bill estava escrevendo um livro grande. Já tinha 100 membros sóbrios, 100 homens e uma mulher. Bill achou que as 6 etapas eram muito boas, mas ele desejava dar mais detalhes ao programa, estava muito complexo. Ele desejava enfatizar a dependência de Deus, separar melhor as ações espirituais, tornar o processo mais claro para novos membros, não deixar brecha nenhuma para o indivíduo sair. Então ele vai expandir as 6 etapas nos 12 passos. Esse é o processo de gestação dos 12 passos. Estou com uma pomada aqui, que eu estou com bastante boca rachada, tive que passar uma pomada na boca aqui. Então os 12 passos não nasceram do nada, eles cresceram a partir de uma longa tradição de transformação espiritual iniciada lá por Frank Bushman em 1908 e desenvolvida nos grupos Oxford e adaptada por Bill Wilson e Dr. Bob para alcançar alcoólicos que precisavam de uma solução prática para permanecer sóbrio. Lá na própria história do Bill, ele diz o seguinte, abre aspas para o Bill, né? Ali aonde? No hospital.
me recomendei humildemente a Deus. No hospital, após a sua última internação, me parece que final de novembro de 1938. Só vai surgir em junho de 39, né? Em junho de 35. Nós estamos falando aqui de 1934. Ali no hospital, me recomendei humildemente a Deus, tal como então eu entendia, pedindo-lhe que fizesse de mim o que melhor lhe parecesse. Sem reserva alguma, eu me submeti à sua custódia e direção. Pela primeira vez admiti que não era nada por mim mesmo, que sem ele, Deus, eu estava perdido. Sem autocompaixão, encarei meus pecados e me propus a cooperar para que o meu novo amigo, Deus, me livrasse deles. Desde então não tenho tomado uma só gota de álcool. O amigo de aulas, aí é Hebe, me visitou e contei para ele todos os meus problemas e debilidades. Fizemos uma lista das pessoas que eu havia ofendido ou prejudicado e das quais eu tinha ressentimento. Expressei meu sincero desejo de me aproximar delas para reconhecer os meus erros. Era mister que eu corrigisse esses pontos enquanto era possível. Eu tinha de colocar à prova o meu novo modo de pensar, com o conhecimento intrínseco que agora tinha de Deus. O sentido comum passou a ser sentido pouco comum. Quando me assaltasse alguma dúvida, deveria me concentrar e pedir força e orientação para encarar meus problemas de forma que ele, Deus, quisesse. Nunca deveria orar para o meu próprio benefício, a menos que se tratasse de pedir ajuda para outras pessoas. Vide final do passo 11. Somente assim poderia esperar receber, e ainda em grande escala. O meu amigo me assegurou, que uma vez feito isto, os 12 passos, que na verdade ainda não eram 12 passos, e nem 6 etapas, eram só as ideias dos Oxford, uma vez feito aquilo, eu entraria numa nova relação com Deus, ou Criador, e que esse modo de vida me proporcionaria os elementos com que resolveria todos os meus problemas. O Fred, depois no capítulo 3, vai dizer a mesma coisa. Outra grande descoberta que eu fiz foi que esses princípios espirituais podem resolver todos os meus problemas. A firme crença no poder de Deus, acrescida de uma grande dose de boa vontade, honestidade e humildade, eram os requisitos essenciais para a manutenção de minha nova forma de vida. Simples. E ao mesmo tempo nada fácil. Tinha de pagar um preço, tem boleto. Significava a destruição total do egoísmo. Deveria entregar tudo ao Pai da Luz, que preside a todos nós. Vide tradição 1 e tradição 11, então tradição 12, na forma alongada, aquele que preside sobre todos nós. Bill sempre repete o seu modo de pensar. Eu costumo dizer, e minha forma de ver, que o AA não cria os 12 passos, mas que os 12 passos cria Alcoólicos Anônimos. Porque o AA surge para isso. Isso aqui que o Bill está falando, em 1938, ele viveu isso no final, volto a repetir que eu errei de novo, no final de 1934. Isso que o Bill passa por ele aqui, ele depois vai criar uma irmandade para seguir isso, vai só melhorar isso, né? E infelizmente a gente ainda vê alguns grupos sem os passos, né? Achando que o grupo não precisa dos passos, mas não é o grupo que formou os passos, o movimento nosso, mas os passos é que deu vida a esse movimento nosso. E o programa de recuperação nas fases dele então agora. O que muita gente não sabe é que existiram 3 fases, pelo menos, desses 12 passos. Nós tínhamos a primeira fase, que foi os 6 passos praticados pelos pioneiros, de 35 a 38. Nós tínhamos a segunda fase, que é o manuscrito original de Bill W, em 38. Se a gente pegar, e existe isso para ver, entendeu? Inclusive feito a punho. O oficial foi leiloado caríssimo aí, tem um proprietário oficial, mas ele também é de domínio público. O primeiro livro americano, ele é de domínio público de todo mundo americano. Lindo demais, por isso que ele está aberto para todo mundo assistir com as próprias letras do Bill. A descrição, a relação dos passos
feita por Bill ali em 38, no joelho, no primeiro livro Alcoólicos Anônimos, não é igual na segunda edição, na terceira e na quarta edição. Que é uma outra fase. A primeira fase é aquelas 6 etapas. A segunda é aquele primeiro manuscrito, que o Bill fala que fez ali em 15 minutos, que o seu estado era tudo menos espiritual. E a versão publicada depois em 39, né, que foi sugestões de diversos membros, inclusive agnósticos e ateus, né, teve uma outra versão. E as alterações que ocorreram entre essas versões dos passos? Lá no passo 3, né, era escrito assim: tomamos a decisão, ou decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados e à direção de Deus, conforme o compreendíamos. Hoje, na versão atual, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma que o concebíamos. Então, na primeira edição, tinha essa parte aqui que eu botei em vermelho. Né? Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados e direção de Deus. Hoje, na versão atual, não tem mais essa parte e a direção de Deus. O passo 6 original dizia assim: estávamos totalmente dispostos a que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. No lugar de disposto, hoje temos a palavra pronto. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus remova todos esses defeitos de caráter. Né? Na primeira edição, estávamos dispostos apenas. Aí a gente depois evoluiu para essa, tirou a palavra disposto e colocou pronto realmente ali. Por isso que o quarto e o quinto é a preparação e o sexto o indivíduo, né, vai se prontificar por inteiro. O passo 7, esse todo mundo sabe, né, que a mudança que houve nele, contribuição do Jim, lá do Sul, amigo sulino, contribuição do Henk, que acabou recaindo e sumiu de cena, que era sócio do Bill. Os dois que pediram para tirar mais essas palavras de joelho. Passo 7 original dizia: humildemente, de joelho, pedimos a ele que removesse nossas imperfeições sem esconder nada. Hoje, no nosso novo relação de passos, não existe mais a expressão de joelho, muito menos a expressão sem esconder nada. Foi também tirada essa parte aí. No 8º passo, o original era: tornamos-nos dispostos a fazer reparações completas. Hoje não tem mais essa parte completa aí, né? A palavra completa, né, foi tirada aí. Fizemos uma relação das pessoas que prejudicamos e nos dispusemos a fazer reparações a ela. Antigamente era fazer reparações completas a elas. Até porque depois a gente vai ver que, né, tem casos que não dá para fazer completa, né? E nem de jeito nenhum, nem completa. O passo 11. Passo 11 dizia, né, melhorar nosso contato com Deus. Aqui foi acrescentado algo que não tinha na primeira relação. A primeira, procuramos através da prece e da meditação melhorar nosso contato com Deus. Agora foi acrescentado uma qualidade a esse contato. Não é algo que eu vou ficar em transe, não vou lembrar. A nossa edição atual é melhorar nosso contato consciente com Deus na forma que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e força para realizar essa vontade. O 12º passo também houve uma mudança muito profunda, né? E fez até com que o Bill escrevesse um apêndice 2, um acréscimo na segunda edição, por ter feito essa mudança, que existia na primeira edição e não existia na segunda. Ele fez o que os ateus agnósticos ali pediram, mas colocou algo que chocou muito eles ali, que é o apêndice espiritual, né? Muito lindo aquele apêndice 2. Por isso que chama apêndice, que não tinha na primeira edição. Né? As tradições que nem existiam, né? Como a religião vê, o prêmio Lasker, que também não existia ainda na primeira edição. Então os apêndices são acréscimos que foram feitos no livro.
O passo 12 original dizia: tendo tido uma experiência espiritual como resultado deste curso de ação, assim era o do 12º passo. Hoje não é mais ou menos assim, né? Hoje é tendo tido um despertar. Tirou a ideia de experiência e colocou a ideia de um despertar. Porque o despertar não é uma coisa que acontece como um evento. A experiência é um evento. O despertar é um processo. Você vai acordando paulatinamente, né? E também tirou como resultado desse curso de ação e colocou como tendo tido despertar espiritual graças a estes passos. E por que houveram essas mudanças nos 12 passos? Quando Bill mostrou os passos aos primeiros membros de AA, alguns acharam que a redação estava excessivamente religiosa demais. Ainda tem gente que acha, né? Houve resistência, especialmente às expressões de joelho. Querer que alcoólico se ajoelhe é demais. Existia muita referência explícita a Deus. A primeira relação tinha uma linguagem que parecia obrigatória, sem esconder nada, completa, todas elas. Então Bill foi suavizar alguns trechos para tornar a AA mais acessível aos agnósticos, aos ateus e às pessoas de diferente credo religioso. E foi nessa mesma discussão que surge a famosa expressão Deus na forma em que o concebíamos, que se tornou uma das marcas registradas de Alcoólicos Anônimos. A mudança de uma experiência para um despertar. Passo 12 original, tendo tido uma experiência espiritual. Passo 12 atualmente, tendo experimentado um despertar espiritual. Muitos historiadores de AA acreditam que a troca foi deliberada para mostrar que a transformação espiritual pode ocorrer de várias formas, gradual, lenta, profunda ou repentina. Não é uma regra ser do mesmo jeito para todo mundo. E não apenas através de uma experiência espiritual dramática, como a que foi com o Bill lá no Hospital Taos, como a que o Bill relatava, né? É um processo e não um evento. Bill acrescenta isso no apêndice 2 do livro Alcoólicos Anônimos. Foi maravilhoso, sensacional essa mudança, né? Até porque nos Estados Unidos é muito colocado em xeque a experiência do Bill ali, devido aos medicamentos que lhe foram administrados, né? Mas isso fica para um outro momento. Dr. William Duncan Silkworth, o médico baixinho que amava os bêbados. Esse foi o médico que cuidou de Bill. E ele também faz parte da nossa árvore genealógica dos 12 passos. Nós falamos do Samuel Shoemaker, falamos aqui já do Frank Bushman, até citei Roland Hazard também, que participava e emprestou alguns livros para o Bill. Mas na formação dos 12 passos, o William Duncan Silkworth tem parte muito importante aí do Dr. Silkworth, porque ele é considerado o pai do conceito que deu origem ao passo 1. Passo 1 veio de Dr. Silkworth, que inclusive escreveu as cartas. No primeiro livro do Alcoólicos Anônimos, ele não pôde assinar, com medo de represália no meio acadêmico, né, e científico. Ele só vai assinar depois que é reconhecido como doença, ele assina nas edições seguintes. Bom, se o Bill Wilson é o autor do primeiro passo, como de todos os passos, o Silkworth é o homem que lhe forneceu a base médica para o primeiro passo. O que foi ensinado ao Bill? Antes, os alcoólicos eram vistos como fracos moralmente, pecadores, sem força de vontade e irresponsáveis. Silkworth observou milhares de pacientes alcoólicos no Hospital Taos e concluiu que havia algo diferente acontecendo diante dos seus olhos. Então ele procurava alguém que falasse disso para o outro, sendo portador da própria doença. Não um médico que não tinha vivido aquilo.
E ele falava dos dois monstros, citados lá no primeiro passo, né? Alergia física, mais a obsessão mental. O tirano álcool empunhava sobre nós uma faca de 2 gumes, né? Uma espada de 2 gumes. Então ele fala da obsessão mental. Quando sóbrio, o alcoólico não consegue lembrar com clareza o sofrimento causado pela bebida. No final do capítulo 2 vai falar muito sobre isso. Ele acaba acreditando que dessa vez conseguirá controlar. Também está lá no capítulo 2. Não, dessa vez não vou me queimar. Então, a sua saúde. E isso é uma famosa obsessão. A ilusão de controle da 59 no capítulo 3. E também falava da alergia física. Depois do primeiro gole, surge uma reação anormal que cria uma compulsão por continuar bebendo. Tem gente que confunde compulsão com obsessão. Compulsão é um ato repetitivo e faz parte da parte física do negócio. Silk Road chamou isso de alergia. A primeira edição do livro Os 12 Passos no Brasil até trocou isso, era motivo de chacota às vezes dentro dos grupos, principalmente para quem não gostava de literatura naquela época. Então, e o que tinha de gente que não gostava. Eles trocaram, vários erros tinha naquela edição, né, como tem até hoje alguns livros de arte, mas eles trocaram a palavra alergia por alegria, né? Quem é mais antigo vai lembrar. Eu tenho ele ali, esse livro. Eu tenho a primeira edição e a segunda. A primeira capa e a segunda capa comigo aqui, a terceira está emprestada, eu não pude trazer. Né? Então é um termo usado no livro grande e também usado lá no nosso primeiro passo. A alergia física. Vamos seguir aqui, Felipe já autorizou ali. Então, William James. William James, hein? Se tem o nosso amigo lá que teve a experiência através da amargura e o ressentimento em 1908, tem o William James que faleceu em 1910, que também é um inspirador intelectual do segundo passo. E até das ideias do apêndice 2, né? Que o apêndice 2 fala desse processo educacional, a variedade educacional, que era proposto por William James no seu livro, em um dos seus livros, né? Eu tenho mais de seus livros. O seu livro As Variedades das Experiências Religiosas. O meu está ali no quarto, lá no grupo também tem dele. Bom, em seu famoso livro, A Variação de Experiências Religiosas, Variedade, James estudou centenas de relatos e conversões e transformações espirituais. Né? A gente estuda cada um desses passos aqui minucioso, né? E uma das edições, quando a gente trabalhava sobre a ideia de conversão, mudar de pensamento, mudar, convergir, né? Sofremos até algumas retaliações, porque muitas pessoas têm preconceito, até mesmo com a palavra conversão. Bom, o James observou que pessoas consideradas sem esperança, muitas vezes mudavam completamente após uma experiência espiritual. O Bill não conseguia entender o que aconteceu com ele naquele quarto de hotel, de hospital. O Silk Road muito menos. Falou, eu, da minha área, não consigo, só sei que o estado que você está aí, Bill, é muito melhor do que você estava agora mesmo. Seja lá o que for, se agarra a isso. Mas quando o Bill lê esse livro, aí sim, o Bill conseguiu se ver dentro do livro e viu que o que estava acontecendo com ele, acontecia com várias pessoas. Né, por N motivos. No caso do Bill foi por causa da condição de alcoólico dele. E a sua pergunta era, a pergunta de James, como alguém aparentemente derrotado consegue se transformar de uma forma tão radical? A resposta de James era que existe uma fonte de poder além do ego individual. As ideias do passo 2 são de William James. E o Carl Jung, a gente sabe também que o Carl Jung cedeu, sem saber, muita informação para a filosofia dos 12 Passos. Todo membro de AA que se prezava naquele princípio embrionário de AA ali, né, os primórdios de AA, eles liam um livro chamado Os Tipos Psicológicos de Carl Jung.
Eu comprei uma e parece que é alguém falando sobre o livro, né? Uma informação sobre o livro. Comprei, nem abri ainda, mas já vi a capa ali. Os tipos psicológicos, types psicológicos. Esse foi um dos livros que o Bill ganhou de presente e levou até o hospital para mostrar ao Silkworth quando ele teve a experiência lá. Carl Jung, ou Carl Gustav Jung, foi um psiquiatra suíço. Tratou, até vou começar a ler um livro dele agora ali também. Né? Terminei um sobre o amor e vou começar agora a ler um outro de Carl Jung. Livro fantástico, né? Sem contar para a Junaab, eu e o Felipe pagamos R$ 15 em cada um na Juiz de Fora, num shopping onde o aluguel é caríssimo. Mas a ferramenta de AA, o nosso programa é vendido muito mais caro do que isso, né? Mas o Carl Jung, ele tratou de Roland Hazard em 1931. Depois o Hazard volta lá recaído. Era um cara filho de senador, o avô chamava Roland Hazard, o pai também, e ele era o Roland Hazard III. E declarou que alguns alcoólicos só se recuperavam através de uma transformação espiritual. Olha a ideia que o Carl Jung, por isso que o Bill depois fala para ele na carta, que sem ele saber, o AA nasceu dentro do consultório dele, ao ele informar isso para o Roland Hazard. Sua mensagem chegou a Bill por intermédio do Roland e por intermédio de Ebb Teacher, que era amigo do Bill, e colocou o Bill em contato com Roland Hazard, com Chip e Sebra. Os quatro andavam sempre juntos, né? E isso era a leitura comum deles ler sobre isso. E o Carl Jung, então, ele influenciou profundamente os conceitos contidos nos passos 2, 3 e 12. Antes mesmo de AA existir, Carl Jung já afirmava que certos alcoólicos necessitavam de uma experiência espiritual vital para alcançar a recuperação duradoura. Quem quiser mais informação, um pouquinho mais, não muito profunda, final do capítulo 2. Quando Carl Jung fala isso para o Roland Hazard, o Roland Hazard fala, oh, que bom, eu já tenho religião. O Carl Jung fala assim, eu não estou falando disso. Né? Eu canso de dizer aqui uma frase de Fábio de Mello, inclusive, no livro Crer ou Não Crer. Muita gente, na tentativa de ter uma experiência espiritual, se limita apenas em ir à igreja. É muito pouco, né? Mas vamos lá. O famoso termo espíritus contra espíritum. Esse texto é muito falado. Décadas depois, Bill conseguiu... Fica quietinho, filho. Bill conseguiu escrever uma carta para o Jung, agradecendo a influência dele. Jung respondeu numa carta de 1961. E nessa carta ele explicou que o desejo do álcool poderia ser compreendido simbolicamente como uma busca espiritual distorcida. Às vezes eu falo sobre isso nos meus trabalhos em casa terapêutica, que o entorpecimento da mente, buscada pelo uso de substâncias, né, é uma forma de transcendência tanto quanto a experiência. Tem até um estadista no mundo aí que escreveu num best-seller dessa área que a religião é o ópio do povo, né? O ópio do homem. Quer dizer, comparando também a transcendência da droga, do álcool, que também é droga, com a transcendência de uma experiência divina. E Carl Jung falava mais ou menos sobre isso. E ele utilizou essa expressão, espíritus contra espírito. É uma expressão latina. Espírito contra espírito. Em outras palavras, o álcool, spirit em inglês, também significa bebida destilada. Seria uma tentativa equivocada de preencher uma necessidade espiritual que só pode ser satisfeita por uma experiência espiritual genuína. A pessoa tenta tapar um buraco, um vazio, com droga, com várias compulsões na vida, um espaço que só é preenchido por Deus. Não adianta querer colocar nada nesse espaço. Em outras palavras, é isso que o Carl Jung disse. E essa carta é considerada por muitos estudiosos uma das mais importantes da história de AA.
E quase que o Bill não consegue fazer esse agradecimento porque a carta demorava 3 meses para ir para a Suíça, 3 meses para voltar para os solos americanos, e logo após a troca de correspondência entre os dois, Carl Jung veio a falecer. Outros influenciadores desse nosso programa de recuperação, que a gente pode citar aqui, é Tomás de Kempis. Tomás de Kempis. E o livro de Tomás de Kempis é o livro A Imitação de Cristo. Um livro muito utilizado pelos primeiros membros de AA também. Escrito por volta de 1420. Tem um livro de Max Lucado, também acho que chama Imitação de Cristo, mas tem que prestar atenção que a Imitação de Cristo, que esse título é a obra de Tomás de Kempis, escrita em 1420, mais de 500 anos antes do AA surgir, né? 515 anos antes. Esse livro, A Imitação de Cristo, ele enfatiza a humildade, o autoexame, o abandono do ego, a obediência à vontade de Deus, o crescimento espiritual diário, a oração e meditação, a transformação interior. Quando lemos isso, é impossível não lembrar que vários passos do nosso programa vão enfatizar exatamente isso, né? E humildade, que é a primeira aqui, foi o tema que eu trabalhei hoje, o 7º passo à tarde na Casa de Recuperação. E qual que é a ligação desse livro com nossos passos? Passo 3, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. A entrega da vontade própria é um dos temas centrais de Kempis. No passo 4, fizemos minucioso e destemido inventário moral. Kempis fala constantemente sobre examinar os próprios defeitos e conhecer a si mesmo. Ideias freudianas também, inclusive, né? Embora não seja de Freud originalmente, porque ele vai a... Freud não, lá da época de Aristóteles, né? Sócrates, né? Sócrates vai ao templo de Delfos, na Grécia, e lá era uma filosofia daquela região grega, tem aquela ideia, conheça-te a ti mesmo. Ele viu isso na frase lá no templo de Delfos, e muita gente atribui essa frase a Sócrates, quando na verdade, né, a origem realmente era lá no templo de Delfos. Passo 5 está lá, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante o outro ser humano, e no livro de Kempis diz a prática da confissão dos defeitos está repetidamente na sua espiritualidade. Passos 6 e 7, prontos para que Deus removesse, humildemente rogamos a Ele, no passo 7, e a humildade é o tema mais forte contido no livro A Imitação de Cristo, de Kempis. Passo 11, procuramos melhorar nosso contato consciente com Deus. Lá no livro de Kempis, ele inteiramente fala, né, sobre oração. Todo o seu enredo vai em torno da oração, da meditação e da busca da vontade de Deus. Um outro ancestral remoto dos 12 passos foi Santo Inácio de Loyola, né? Inclusive, em muitos segmentos, considera Santo Inácio de Loyola como o padroeiro dos grupos de mútua ajuda. Porque Santo Inácio de Loyola, ele criou os exercícios espirituais. Uma pessoa que viu isso de cara, né, não teve jeito de enganar, foi um cara que viajou de longe, chegou debaixo de chuva, tinha um problema talvez de hernia de disco, que ele andava encurvado, chamado Padre Eduardo Dulin. Padre Ed, para os mais íntimos, né? Que foi nada mais, nada menos de que o padrinho espiritual de Bill W. E por que o Padre Ed se aproxima e procura o Bill? Com aquele chapeuzinho, chegou lá na casa do Bill. Exatamente porque ele viu essa relação de Santo Inácio de Loyola, os seus exercícios espirituais, com os 12 passos, que envolve exame diário de consciência, prática central dos exercícios espirituais, inspira o autoexame contínuo, está relacionado aos passos 4 e 10. A confissão dos defeitos, reconhecimento sincero das próprias falhas. Importância da honestidade diante de Deus e de outro ser humano, 5º passo. A busca da vontade de Deus, um dos principais objetivos dos exercícios espirituais.
Aprender a discernir e seguir a vontade divina. É o nosso passo 3 e 11. Oração e meditação. Instrumentos para aprofundar o relacionamento com Deus. Desenvolvimento da vida espiritual através da reflexão e da escuta. Relação com o passo 11. E o serviço ao próximo. A espiritualidade deve produzir ação e amor ao próximo. A experiência com Deus deve ser compartilhada através do serviço. É o nosso passo 12. Mais 5 minutos eu estou terminando. Citei aqui alguns outros influenciadores, né, que a gente vê, Agostinho de Hipona, não citei aqui o que está lá no livro Confissões, também já está aqui no meu acervo. Tem uma livraria em Juiz de Fora agora, grandes obras, né? E eu comprei o livro Confissões de Agostinho de Hipona, que tem muita coisa referente aos passos, né? Também, como comprei também sobre a patrística, né? Que vai citar São Tomás de Aquino, um outro que tem muita relação no programa de 12 Passos. São Tomás de Aquino foi aquele que desenvolveu a linha dos 7 pecados capitais, citado no passo 4, citado no passo 6, né? Os 7 pecados capitais. São José Maria Escrivá, um espanhol, que teve até no Brasil em 75. Esse cara falava da importância da dor e do sofrimento, citada na página 67 do livro Os 12 Passos Verde e citada no final do passo 10. A dor é a pedra de toque. Um sábio, né, um conhecedor do assunto. Bill cita essas ideias de São José Maria Escrivá, que tem um livro lindo, de onde o Bill tirou essa frase, inclusive. O livro chama O Caminho. Quando a gente estuda lá o passo 10, eu até coloco a página que está escrita aquela frase lá no livro O Caminho, que foi lido muito pelos membros de AA. E Emmett Fox também, que escreveu O Sermão da Montanha, livro de cabeceira de Dr. Bob. Né, eu também já tenho aqui. No Brasil ele foi feito junto, Sermão da Montanha, com o Pai Nosso comentado. Eu tenho, o Felipe tem, outros companheiros já têm também esse livro fantástico. E os passos foram entregues à humanidade. A gente sabe que, né, a fim de preservar a nossa tradição de foco, de propósito primordial, a gente entregou, o AA entregou os passos à humanidade. O Bill disse lá no livro Batismo de Humanidade que Deus conceda que esses 12 passos e 12 tradições possam tornar-se uma bênção para todos os homens. No encerramento de muitos escritos do Bill, nós encontramos a ideia de que os 12 passos se tornaram muito mais do que um programa para alcoólicos. Eles se revelaram princípios universais de crescimento espiritual. Bill ficou profundamente impressionado quando começou a receber carta. Os familiares de alcoólicos, dependentes de outra substância, jogadores compulsivos, pessoas com problemas emocionais, religiosos, psicólogos, pessoas que não por problema de alcoolismo, todos relatando benefícios da prática dos passos. E foi validado por centenas de outros movimentos. Não existe um número oficial, porque os 12 passos foram adaptados por milhares de organizações. Porém, quando a gente fala de estruturada, os pesquisadores chegam a estimar mais de 200 irmandades que usam os 12 passos. Algumas fontes falam até em mais de 250, né? Existe o pessoal do Sérgio Naia, por exemplo, que depositou o sonho no edifício, aquilo tudo se rompeu. Existe indício que eles se reuniram e usaram, por seus problemas emocionais, os passos diários. Não foi uma coisa estruturada. E quando a gente analisa no geral, dá milhares. E a gente tem dependência química e os narcóticos anônimos, cocaína anônimo, maconha anônimo, neurótico anônimo, nicotina anônimo, fumante anônimo, os grupos adictos a romance, os grupos de DASA, dependentes de amor e sexo, os MADA, mulheres que amam demais, Alanon, Alatim, CODA, compradores compulsivos, jogadores compulsivos, a lista é enorme, procrastinadores anônimos. Lá no meu grupo eu tenho uma lista lá que eu já conheci de mais de 50. Nascidos em AA para ajudar os alcoólicos, os 12 passos ultrapassaram as fronteiras da dependência química e passaram a ser utilizados por centenas de irmandades, grupos de recuperação e ministérios cristãos como um caminho prático de transformação espiritual, crescimento pessoal e serviço ao próximo.
Hoje existem muitas igrejas e ministérios no mundo evangélicos que utilizam a versão adaptada dos passos, não necessariamente para tratar de alcoolismo, mas como um caminho de discipulado, restauração emocional, crescimento espiritual. Nós temos nos Estados Unidos Celebrity Recovery, né? Fundada em 1991, a igreja Church aí, Saddleback, por John Bach, é o maior programa cristão baseado nos 12 passos no mundo. Os passos foram reescritos com referência bíblica explícita. O foco é dependência química, compulsão, trauma, ressentimento, problema emocional e crescimento espiritual. Ministério de Restauração Cristã. Em vários países existe um programa chamado Recovery Ministérios. Christian Center de Recovery. Recovery significa recuperação, né? Regeneração, Overcomers, restauração, Ministério de Recuperação. Muitos utilizam os 12 passos. Tiramos da religião e devolvemos para a religião mais fácil de ser entendido, né? Em vários países existem esses movimentos aí. O argumento é que os passos promovem a honestidade radical, quebra o orgulho, estimula a confissão, leva à reparação dos danos, incentiva a oração diária, desenvolve o serviço ao próximo. Os 12 passos para os cristãos, para terminar. Haroldo Ram, mais conhecido como Padre Haroldo, morreu o ano passado com 105 anos, né? Ele introduziu amplamente a espiritualidade dos 12 passos no Brasil, nos ambientes cristãos. Fundou a comunidade terapêutica Senhor de Jesus em Campinas. Fundador da FEBRACT, a federação mais famosa aí de comunidades terapêuticas. Ele é autor e divulgador do livro Os 12 Passos para os Cristãos, que também a gente já tem aí na biblioteca particular. Demonstrou que os princípios dos 12 passos podem ser compreendidos e vividos à luz do Evangelho.